Você está pensando em mudar de país, mas não sabe por onde começar? Oi, vizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leu em Portugal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, eu vou dar algumas dicas para vocês que eu considero importantes, são coisas que eu fiz ou coisas que eu gostaria de ter feito antes da minha imigração. Então nós vamos conversar um pouquinho desde quando aquela ideia surge na cabeça, o que você deve fazer, os planos que você deve fazer, até a sua entrada no avião. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final e depois deixa o seu comentário. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sininho e vem comigo. A primeira pergunta que você deve se fazer é: por que você decidiu imigrar? Por que você decidiu sair do seu país de origem? Se você for imigrar sozinho, é necessário que você faça essa pergunta e analise. Porém, se você tem família, eu sugiro que você sente com a sua família, seja com filhos, com marido, com esposa, e se pergunte: por que nós decidimos sair do nosso país? É importante definir os objetivos dessa imigração, para que tudo fique claro lá no futuro, quando as coisas ficarem mais complicadas, a gente poder lembrar o que foi que fez a gente querer sair de onde nós estávamos. Então, para definir os objetivos, você precisa saber se você quer sair à procura de quê? Qualidade de vida, segurança, estudo para você ou para os seus filhos, procura de trabalho melhor e ganhos melhores, segurança. Então vocês precisam conversar sobre tudo isso e de preferência anotar, tá? Porque quando a gente anota, a gente não esquece. As coisas ficam ali mais esclarecidas, né? Segundo, é conversar com a família sobre os pós e os contras. Tá, eu tô decidindo sair do meu país porque ele tá muito perigoso. Pronto, vamos lá, é um prós. A gente está procurando mais segurança no outro país que eu estou indo. Pode ser Portugal ou pode ser qualquer outra. Mas eu vou chegar lá e vou encontrar mais segurança, mais qualidade de vida, um trabalho melhor, seja o que vocês decidiram o motivo da sua imigração. Mas uma coisa muito importante que a maioria das pessoas esquecem é conversar sobre os contras. A gente pensa só na parte boa, mas a gente precisa entender que quando chegar lá vamos encontrar várias dificuldades. Por exemplo, se você estiver viajando com filhos, com adolescentes, que foi o meu caso, é preciso conversar bastante com eles sobre a mudança, que vai ser uma mudança brusca, uma mudança total na vida deles. Eles vão deixar as amizades, os parentes e vão chegar lá e vão encontrar tudo novo, tudo diferente. Então, é preciso conversar bastante sobre isso, né, com os seus filhos, com você, com seu marido, porque a gente vai perder também, né? Nós, os adultos, vamos perder totalmente a rede de apoio. Quem tem filhos é muito complicado, porque você vai precisar trabalhar quando chegar lá. Então, você sabe que vai ser você por você, ou você com seu marido, você com sua esposa. São só vocês. Então, é preciso anotar tudo isso. Uma coisa muito importante, se você não está vindo sozinho, está vindo com seu cônjuge, é saber se é desejo dele também. Ou se a ideia foi dele, é analisar e saber se é desejo seu também. Porque o que nós estamos mais vendo aqui em Portugal são casais que vêm juntos e depois acabam se separando. Porque na verdade não era desejo dos dois, era desejo de só um e o outro acabou concordando e tal, mas não tinha aquele desejo no coração. Então, isso é muito importante, gente. Outra coisa também, se vocês dois querem vir e um vai vir na frente e o outro vai vir depois, é conversar bastante sobre isso, saber se realmente é desejo daquele que ficou lá vir para Portugal. Porque também já vi muitos casos de que um vem esperando que o outro venha e trabalha e consegue uma casa e organiza e depois de lá outra pessoa liga e diz: ó, eu não vou não, viu? E aí a pessoa que fica aqui fica numa situação muito complicada. Então, quando você não vem sozinho, gente, é muito importante conversar a respeito disso. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, os mesmos objetivos e principalmente o mesmo desejo. Anota essa dica aí que é muito importante. Pronto, tudo conversado, decidido, você vai migrar mesmo ou vocês vão imigrar mesmo, agora é uma parte de extrema importância. É pesquisar sobre o país que vocês vão morar. É preciso ir nos mínimos detalhes, vocês precisam
pesquisar sobre a cultura, sobre o clima, alimentação, né, culinária, custo de vida, leis. Vocês precisam saber de tudo para quando chegar lá no país não ter surpresa. Porque muitas vezes as pessoas pensam, chega lá eu me adapto. E quando chega aqui ou em outro país que vai, descobre que não era aquilo, não quer se habituar à cultura do país e aí quer mudar as coisas, quer dar aquele jeitinho brasileiro, e a gente precisa entender que se você está chegando na casa dos outros, é você que é a visita, é você que tem que se habituar, se acostumar e viver de acordo com aquilo que está. Outra coisa, o clima, às vezes a gente imagina que não vai influenciar, chega lá eu me adapto, chega lá eu me acostumo. Não, gente, é muito diferente. Então, se você tem problema com frio, você vai para um lugar bem frio e chega lá não vai se acostumar, chega lá vai querer voltar por conta disso. Então é preciso realmente saber. Muito importante pesquisar o custo de vida para saber se vocês vão ter condições de morar naquele país. Saber se o salário de lá é compatível, se você vai conseguir viver ou só você trabalhando, ou você e o seu cônjuge trabalhando. É muito importante anotar tudo isso. E principalmente saber as leis da imigração e as regras daquele país. Porque se você tiver surpresa quando chegar lá, e tiver dificuldade com documentação ou com qualquer outra coisa, a gente sabe que sempre vai ter empecilho, sempre vai ter alguma dificuldade. Mas eu estou falando uma coisa assim muito extrema. Você pode simplesmente ter que voltar porque você não tem as documentações necessárias, porque você não soube as leis como eram. Então, é muito importante pesquisar também sobre isso. Hoje em dia, a gente tem um leque assim na internet para descobrir essas coisas. E uma coisa também muito importante, caso vocês tenham condições, é contratar uma assessoria, que aí ela já vai te dizer exatamente tudo que você precisa estudar sobre qual cidade dentro daquele país você vai morar, qual região, pesquisar o clima da região. Você tem o privilégio de decidir se vai morar no lado mais frio, no lado mais quente do país. E quando você estiver pesquisando sobre a cidade, gente, é muito importante pesquisar sobre o custo de vida daquela cidade, disponibilidade de trabalhos, se você vai querer trabalhar na sua área, ver a equivalência de diploma, como que é feito, ou pesquisar se naquela cidade quais determinados tipos de trabalho se encontra com mais facilidade em vagas. E, se possível, até fazer um curso para quando chega lá já está qualificado, né? Pois às vezes tem vaga de trabalho e não tem profissional qualificado. Pesquisar dentro daquelas cidades valores de arrendamento e saber que nos grandes centros você sempre vai pagar mais caro nos arrendamentos. Então, ali você pode ver uma cidade que seja próxima, né, para você morar, pois você vai poder trabalhar lá no grande centro e morar pagando mais barato. Isso também é muito importante. Pesquisar sobre os transportes públicos nessas cidades, pois às vezes também você pode morar mais distante e não ter transporte público para você ir trabalhar, por exemplo, e você acabar tendo que ter um custo de comprar um carro. Então tem que pesar tudo isso, né? Se vai ser melhor morar no centro e pagar mais caro no arrendamento, ou morar mais distante e ter que comprar um carro e gastar com combustível. Tudo vai depender da sua necessidade, você vai ter que analisar os custos de tudo isso. Planejamento financeiro, essa é a hora que dói no bolso, literalmente, né? Então, é preciso, a partir do momento que decidiu imigrar, economizar o máximo que puder. Saber que vocês vão mudar de vida, vão precisar. Uma coisa que eu acho que seja necessário é guardar uma reserva para 6 meses estando naquele país, porque vocês não sabem se vão conseguir trabalho logo, vão precisar pagar muitos calções, pagar rendas, então é necessário estar preparado nesse sentido. Mas enquanto ainda está no país, economizar para isso, né? Saber sobre passagens, valores de passagens, escolher onde comprar essas passagens, se for por agência que seja de confiança. Tem muitas pessoas conversando comigo e dizendo que sofreram golpes e isso comprometeu todo o planejamento financeiro. Eu vou até deixar na descrição uma agência que eu confio, se vocês quiserem fazer cotação por lá. Saber custos das documentações, guardar o dinheiro para isso, pois vocês vão precisar apostilar, pagar taxas, tudo isso. Moradia, vocês precisam saber quantos vocês vão gastar quando chegar lá. Se vocês
contratarem um serviço de relocation, vocês já podem chegar lá já tendo a casa de vocês. Isso é muito legal, porque aqui, se for aqui em Portugal, tá muito difícil para arrendamento. Eu mesmo contei a saga que foi para eu conseguir uma casa depois que eu me mudei aqui. Então, se vocês forem contratar esse serviço de relocation, que seja também com empresas de confiança, muito cuidado, porque tem acontecido muitas coisas horríveis, tá? Quando as pessoas chegam aqui e não têm onde morar. Eu vou deixar também uma empresa que eu confio para vocês também na descrição, tá? Para vocês entrarem em contato, fazerem a cotação, tudo direitinho. Saber valores de seguro viagem, se vocês forem fazer, ou fazer o PB4, que é no site do Gov. Alimentação na viagem, nos primeiros dias que vocês vão chegar, precisam saber de todos esses custos. Se não forem contratar o relocation, se vocês vão ficar em casa de Airbnb, se vão ao hotel, hostel, tudo isso precisa ser decidido antes da viagem, tá, gente? Abrir uma conta internacional estando ainda no Brasil. Antes de vir morar em Portugal, eu abri a conta na Wise, que é um banco que é muito seguro e dá para usar aqui antes de você conseguir uma conta com o IBAN português ou do país que vocês vão usar. Eu vou deixar até o link aqui do Wise que eu abri, caso vocês não tenham ainda. Por que que é importante? Porque assim, vocês já vão fazendo as reservas, guardando o dinheiro mensal que vocês estipularam ali, você já guarda nessa conta, porque aí você não vai mexer no Brasil, o cartão chega rápido também, não demora, tá? E lá já dá para vocês irem acompanhando o valor da moeda que está diariamente. E esse cartão da Wise vocês podem usar quando vocês chegarem aqui no país, né, ou em outro país, vocês vão poder usar até vocês conseguirem abrir uma conta no país que vocês vão morar. Documentação e visto. Precisam saber se tem passaporte válido e de preferência que esteja válido por alguns anos, né, para não ter problema quando chegar no país. Vistos e requisitos. Vocês precisam decidir qual o visto que vocês vão usar, aplicar, né? Se é um visto de estudo, se é um visto de trabalho, se é um visto de reunião familiar, tudo isso é preciso decidir. E saber a que esse visto dá direito, né? Porque tem pessoas que querem trazer a família e tem visto que não dá direito a trazer a família. Saber que o visto de procura de trabalho vocês vão ter uma quantidade de meses, eu acho que são 3 meses, para conseguir um contrato de trabalho e pesquisar sobre as mudanças, porque aqui em Portugal mesmo está tendo muita mudança em relação a essas leis, a esses vistos. Então é preciso pesquisar tudo e saber valores sobre esses vistos, o que vocês vão gastar com ele, tá? Saber quais documentos que vocês vão precisar apostilar. Eu, quando estava vindo, fiz de diploma, de histórico escolar, de a certidão de nascimento, certidão de casamento, então vocês precisam se informar sobre tudo isso. Antecedentes criminais que dá para tirar nos sites, né, do Gov, e também saber sobre cursos antes de viajar, tanto para lhe qualificar para conseguir um trabalho, como também se você for morar em um lugar que vai falar uma língua diferente da sua língua nativa, né? Reconhecimento dos diplomas e das certidões, cursos que vocês podem fazer para já chegar lá preparado para o mercado de trabalho, né? Como eu falei antes, às vezes não é que não tem vaga de trabalho, é que não tem profissional qualificado. E uma coisa que eu acho muito importante é que quando a gente vai migrar, a gente precisa saber se a gente vai estar disposto a trabalhar naquelas áreas que estão disponíveis logo ali no momento. Então vocês têm que pesquisar sobre tudo isso para depois não querer desistir depois que chegou no país que você decidiu ir morar. Outra dica muito importante é vocês ajustarem o currículo de vocês para o formato do país. Aqui, no caso, o formato europeu. Crie conta em LinkedIn, Facebook, gente. Aqui em Portugal, por exemplo, usa muito Facebook, tanto para vagas de trabalho, como uma coisa que eu acho legal se você já sabe em qual cidade vai morar em tal cidade. Sempre vai ter um grupo no Facebook daquela cidade. Aqui, pelo menos onde eu moro, em Aveiro, tem um grupo assim no Facebook, Vizinhos de Aveiro, OLX de Aveiro, que é uma coisa que é muito legal também, porque assim, se você for mudar para uma casa que não é mobiliada e você quiser comprar móveis mais baratos, porque tudo que a gente puder economizar no início, melhor. Então, nesses grupos
Tem desapegos, tem pessoas vendendo coisas usadas mais baratas e em bom estado. Então já é uma dica que eu dou para vocês economizarem. Também vagas de emprego, tem bastante no Facebook. Uma outra coisa também é a agência, vocês procurarem a agência, e isso dá para pesquisar ainda estando no Brasil, tá? Pesquisar quais as profissões que estão mais em alta e tentar fazer um curso para já vir com essas qualificações. E depois é preparar mesmo a família para viajar, conversar sobre a mudança, planejar tudo certinho, fazer exames médicos. Eu acho muito importante botar as vacinas das crianças em dias, fazer exame médico, revisão no dentista, porque vocês ainda vão estar pagando aí na moeda, né, do Brasil, ainda em real. Então, quando vocês chegarem aqui, vai ser mais complicado, porque vocês ainda vão ter que fazer documentação ou seguro para poder ir ao médico. Então, se fizerem já um check-up, vai chegar aqui e vai ficar descansado pelo menos por mais alguns meses, né? A gente sabe que imprevisto na saúde acontece, mas se a gente fizer todos os exames e ver que está tudo certinho, vamos ter um descanso quando chegar aqui. Outra coisa muito importante é, se você tem habilitação, olhar a validade dessa habilitação. Se já estiver próximo de vencer, renovar logo, pois agora, né, que no Brasil vale por 10 anos a habilitação, quando vocês chegarem aqui em Portugal, vocês vão ter também essa habilitação pela mesma quantidade de tempo que ela está válida na sua habilitação brasileira. Pois depois que vencer, fica mais difícil para você fazer aqui. Você não vai conseguir mudar para a habilitação aqui de Portugal, né, a carta portuguesa, e vai ter que fazer novamente autoescola, e isso vai gerar um custo muito alto para você. Façam uma lista do que vocês vão levar para não trazer coisas a mais e também não ficar sem trazer e chegar aqui e dizer, eu podia ter trazido aquilo, eu precisava tanto. Então façam uma lista, anotem tudo, roupas, eletrônicos, documentos, para que não falte nenhum, e remédios. Eu aconselho que vocês tragam remédios para alguns meses, tá? Porque aqui, para vocês comprarem remédios nas farmácias, vão ser sempre que precisar de ter a receita. É muito difícil você conseguir comprar um remédio sem receita aqui em Portugal. Então, às vezes a gente sente aquela dor de cabeça e vai ter que ir no médico para comprar um remédio para dor de cabeça. Não estou aqui dizendo que é para ninguém se automedicar, mas a gente sabe que às vezes a gente precisa. Se você tem crianças ou você toma remédios controlados, converse com o médico. Foi assim que eu fiz com meu filho, que ele é autista, ele toma remédio controlado. E peça ao médico para te dar uma receita pelo menos para uns 6 meses. Explique que você vai mudar de país até você encontrar um médico de sua confiança. E com certeza ele vai fazer, porque o médico do meu filho fez isso. Então eu já vim com a quantidade de remédio, trouxe a receita médica, porque se tivesse algum problema na imigração, e não teve problema nenhum. Então segura essa dica aí, tá? Outra coisa, vender logo as coisas que vocês vão deixar aí no Brasil, porque vender à distância é complicado. Eu não fiz isso e foi difícil para controlar depois. Cancelar plano de saúde, as assinaturas de água, de luz, de telefone, de tudo que vocês têm, para não ter problemas depois e gerar dívidas futuras, né? Outra coisa muito importante, deixe uma procuração em nome de uma pessoa de sua confiança, pois se tiver alguma pendência para resolver depois, você vai ter aquela pessoa lá já com uma procuração, você não vai precisar ir ao Brasil e atrapalhar, né, a sua vida aqui se você tiver com um trabalho, como é que você vai sair para lá? Então, anota isso, tá? Deixa a procuração com uma pessoa de sua confiança no Brasil. Eu sei que tem várias coisas que eu falei no vídeo que alguém pode pensar assim, mas isso é óbvio. Mas tem pessoas, gente, que às vezes não vão pensar. Então eu tô passando essas dicas e eu tenho certeza que alguém vai se beneficiar disso. Porque o que eu quero que vocês entendam é que planejamento é o que separa o sonho de um pesadelo. Tá? O que vai definir se você vai ter uma imigração um pouco mais tranquila ou não é se você teve um planejamento antes. Não venham sem se planejar, sem pesquisar sobre tudo. Aquelas coisas pequenininhas que vocês acham, isso é detalhe. Vai fazer uma diferença depois quando vocês estiverem aqui no país e vai evitar surpresas no caminho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E se você que está assistindo esse vídeo que já imigrou e viu que eu esqueci de alguma coisa,
Coloca aqui nos comentários, vamos ajudar as pessoas a imigrarem com mais consciência, com mais planejamento e com mais responsabilidade. Então deixa aqui o seu comentário que eu vou ficar atenta e vou responder mais para vocês. E não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para vocês saberem quando eu postei um novo vídeo. Deixa o seu comentário, o seu like e já compartilha esse vídeo com mais alguém se você achou que foi importante e que foi interessante. E eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Um grande beijo e fique com Deus.